Tarde de hoje, um bebê com poucos dias de vida foi encontrado dentro de uma sacola em uma calçada no bairro CPA 4. Populares acionaram militares quando encontraram a recém-nascida. Eu falo agora ao vivo com o repórter Daniel Santos, que traz todos os detalhes deste caso. Daniel, conta pra gente esse caso em detalhes, você que é um bom contador de histórias e relata muito bem os fatos que acontecem diariamente aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Vamos embora. Olá, meu querido, boa noite para você, bom fim de tarde para nossa audiência abençoada por esse belo pôr do sol de uma quinta-feira aqui em Cuiabá. Vamos fazer o seguinte, Haroldo, o Cidade Alerta foi até o local exato em que essa criança foi abandonada, em que essa criança foi deixada. A gente encontrou o senhor, que levou um baita susto, ele que é pedreiro, levou um baita susto quando chegou na porta da sua casa e se deparou com a cena de uma bebê se debatendo em uma sacola. Senhor Carlos Nunes, dá uma olhada nesse vídeo aí, vamos lá. O senhor viu nessa rua estreita do Jardim Brasil hoje à tarde? Bom, nós saímos, vimos uma sacola que estava no cano, numa caixa d'água aqui. Mostra pra gente ali, exatamente. Aquela caixa pequena ali. Certo. Eu vi uma sacola mexendo e tinha alguma coisa chorando lá, negócio, eu pensei que era algum animal, alguma coisa assim, daí fomos olhar, era uma criança. Meu Deus. Estava dentro da sacola. O senhor estava acompanhado de outro colega de serviço? Um colega meu de serviço. No sol? No sol. Tava pegando um pouco de sol. E na hora, como foi pro senhor? Na hora eu só olhei, só pra caçar ajuda. Saí, eu falei pro meu colega cuidar. Ele foi cuidar, daí eu saí na avenida, daí eu virei pra ir no posto de saúde. Daí eu tenho pôr ônibus, daí quando eu vi a viatura da polícia vendo, eu chamei a polícia. Chamei a polícia parou, eu falei que tinha uma criança dentro de uma sacola. Sim. E eles não acreditaram, falaram, você tá brincando comigo. Tá brincando com nós. Não tô brincando, vamos lá pra você ver. O senhor ver. Eles chegaram e olharam, realmente, eles tiraram a foto da criança, na hora que estava na sacola, aí que pegaram a criança e levaram a criança lá pra UPA, lá pra mim, né? O senhor hoje ajudou a salvar a vida de uma inocente. E como o senhor se sente em ser herói nesse dia? Me sinto orgulhoso, grato de pegar e ajudar uma pessoa, né? Alguma suspeita de quem tenha deixado essa criança aqui? Nenhuma. O senhor viu alguma mulher gestante por aqui? Nenhuma, não vi. Alguma gestante e usuária de drogas? Também não. Não? Nada. Nada. Tá. Haroldo e audiência do Cidade Alerta. O CA encontra o homem que chega do trabalho, está na porta da casa dele quando percebe que tem um movimento diferente numa sacola, é um choro, é alguém que está se mexendo. Quando ele se aproxima da sacola do outro lado de uma via estreita, talvez seja a mais estreita do Jardim Brasil, ele se depara com a cena. Em seguida, ele corre, vai em direção à unidade básica de saúde, a UBS ali do Jardim Brasil. E na esquina da unidade ele já encontra esses homens da Polícia Militar. Eu vou me posicionar até para que o coronel apresente a equipe dele, os guerreiros que deram total assistência, atenção nesse dia de salvamento, porque foram heróis na vida dessa recém-nascida. Tenente Coronel Matheus Cacciolari, Cacciolari mesmo, é italiano, que está aqui feliz da vida com o trabalho, com a missão cumprida aqui pelos seus homens, né? O cabo Ivan e também o cabo Ricardo. Comandante, quando os seus comandados compartilharam a informação, imagino a emoção, porque é como dizem, atrás desse colete, dessa farda, bate um coração também. Boa noite. Sim. Boa noite a todos, boa noite, Haroldo, a audiência, né, da Vila Real. Sim, né, de imediato, né, nós temos áreas de interesse que nós distribuímos o policiamento aqui do 3º Batalhão em áreas de interesse. E uma das áreas de interesse é justamente ali próximo da UBS do CPA 4. Tanto é que quando, né, o senhor acabou de narrar aí, ele corre, ele logo encontra uma viatura, né? E tudo é na mão de Deus, né? Está na mão de Deus e a gente... eles estavam, inclusive, narrando para mim que eles estavam virando aquela viela. Eles iriam virar ali na viela e tudo colaborou, né, para que os nossos policiais, que, igual o senhor falou, todos nós somos pais, né, filhos, irmãos, e naquele momento chocou a todos, né?
porque você não espera encontrar uma vida, né, um recém-nascido dentro de uma sacola. E de imediato eles foram ao encontro desse recém-nascido e ainda na chegada eles encontraram a sacola fechada. Então eles que desamarraram a sacola, livraram ali a criança dos panos, né, que estava circundando ela ali, e já de pronto verificaram as questões vitais, né, ver se estava, mas como ela estava se debatendo, né, o sol das 2 horas da tarde, apesar de estar nublado, muito calor, para um recém-nascido de 2, 3 dias, segundo a médica, é muito rápido para desidratar e entrar, né, num estado de falência. E rapidamente eles socorreram essa criança, essa recém-nascida, deslocaram para UPA Morado do Ouro. Ali, na cena, quando eu cheguei ali, né, é aquela mistura, né, aquela sensação de felicidade e também de tristeza, né, pelo fato, mas ao ver a recém-nascida, acho que faltava a recém-nascida para tanto braço, né, que ali as enfermeiras, as médicas já acolheram, da mesma forma qual os nossos policiais também acolheram ela, né. O senhor me permite, antes da gente continuar no assunto, até para falar dos encaminhamentos. Acabou, Ivan. Tá emocionado aqui, Haroldo? Tá emocionado essa fera, hein? Um dos mais experientes aqui do batalhão. O senhor é pai? Sou. De quantos filhos? Eu tenho um casal, uma menina de 3 anos e um menino de 1,5. Bebês. 3 anos é bebê. Eu também tenho um em casa, é bebezão ainda. E um ano e meio. Então é menininha de tudo. É uma menina. É uma menina de 3 anos e um menino de 1,5. É um guri de 1,5. E qual foi a sensação quando vocês sentiram que a criança estava salva, que vocês tinham condições de levá-la para atendimento médico? Não tem como explicar, porque é uma coisa única. A gente vê aquela situação assim de uma criança que a gente... Na verdade, a gente sai para patrulhar, a gente espera ver de tudo na frente. Da ocorrência mais simples à mais complexa. Mas eu jamais poderia imaginar a gente se deparar uma ocorrência como essa. E o teu colega aqui, quem foi que ficou segurando a menininha? Porque é pesada, hein? Ela tem 3 quilos. 3 quilos. Rapaz, quem que ficou segurando ela ali na viatura? Foi o cabo Ivan. Foi o Ivan que segurou? E você pilotava? E assim, Pilotava a barca ali. Estava conduzindo a viatura, então ele... Você também é pai, Cabo? Sou pai. Quantos um filhos? menino de 16 anos. Um guri de 16 anos. Rapaz aí. Rapaz, isso, 16 anos. E a sensação de participar de um salvamento como esse? Foi marcante, né? O que mais me marcou também foi as profissionais de saúde, né? As enfermeiras, né? Que logo que receberam a criança, né? Deram aquele primeiro atendimento lá, elas ficaram bastante emocionadas. Também. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Coronel, explica pra gente. Seus homens levaram essa criança para atendimento, mas precisou passar pelo plantão da mulher, foi isso mesmo? Por qual motivo? Assim, nós temos um fato criminoso aí também, né? Então, nós levamos... Primeiro, né, o objetivo maior é salvar a vida. Então, fomos lá, prestamos o primeiro socorro ali. E aí fomos ao registro, então, da ocorrência. No plantão, hoje aqui no CIS Planalto ali, é na Delegacia da Mulher. Fizemos o registro dessa ocorrência. Já logo ali na UPA ainda, né, acionamos o Conselho Tutelar, que se fez presente. Maravilhoso o atendimento das meninas ali também. Só agradecer ao Conselho Tutelar. E a partir de então, com a notícia, né, a Polícia Civil tomou conhecimento e já começou a fazer as buscas aí pelos responsáveis, né, no caso, pai e mãe. Né, a gente sabe que essa criança tem uma família, né, tem avós, tem avós, tios, possivelmente pode ter irmãos, né. Então, assim, é um trabalho que agora a Polícia Civil vai começar um trabalho investigativo para localizar, né, os responsáveis por essa situação. E então esse foi o motivo do nosso deslocamento ali. Dali a criança passou por alguns exames, né, a mais, né, relacionados ao IML, e seguiu para Casa Lar. É um abrigo aí que o Conselho Tutelar nos indicou para que ela vai ficar lá sob a responsabilidade. Acolhida, amada, bem cuidada, amparada. Inclusive, gostaria até de elogiar
né, os nossos policiais aqui, que no primeiro momento, a hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi o cabo Ivan com uma sacola com roupinhas e fralda, né? Então, igual o senhor falou, né? Dentro dessa farda aqui, e o cabo Ricardo também, tem um coração que ama, né? Então, eles não, além do salvamento aí, ajudaram essa criança também. Muito obrigado por atender a equipe do Cidade Alerta, que aqui a gente está em nome, né, do Cidade Alerta, Haroldo, trazendo essa informação, esse acontecimento de hoje à tarde. Para a gente fechar, a suspeita, Haroldo, e aí vem a preocupação, de 2 usuárias de drogas que estavam gestantes, que tiveram filhos em datas próximas, que estavam num hospital no bairro Dom Aquino, aqui em Cuiabá, e a suspeita, né, recai sobre essas 2 mulheres. Uma, a gente já sabe qual foi o que aconteceu com a criança, né? Qual foi a destinação dessa criança. E a outra preocupação é ainda maior, porque nesse momento a gente não tem nenhuma informação do paradeiro de mãe e de filha recém-nascida. Reportagem sobre tudo isso aqui e mais um pouco, 10 para as 11 da manhã desta sexta-feira também no Cadeia Neles. Haroldo, volto contigo. Obrigado, Daniel Santos, né? E se você acha que isso é algo assim pontual, não é. Infelizmente, pela internet hoje, de uma hora ou outra você vê, seja pela rádio, pela televisão, pelas redes sociais, exatamente eventos semelhantes como esse, né? Se é por medo, se é por insegurança, sabe-se lá qual o motivo que leva alguém a abandonar uma criança, né? Uma coisa é certa, isso é crime. É crime, inclusive previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 133, né? E é um abandono covarde, né? Porque quando você vê uma pessoa covardemente abandonar uma criança à sorte, né? Realmente é algo de cortar o coração. Independente de policiais ali, você tem seres humanos, né? Pessoas que têm coração, sem dúvida alguma. Dentre eles, inclusive, alguns que têm crianças pequenas, bebês, e claro que depositam em si a virtude da empatia, né? Isso é bom sinal você ver. Quando você vê policial se emocionando com situações como essa, você percebe que realmente são pessoas que têm coração, né? E que sabem que em casa tem uma família e que estão ali em nome da sociedade. Isso é muito importante. Somos falíveis por natureza, né? Não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais eficiência, né? Não só como nós tivemos nessa operação de resgate, né? Nessa operação de identificação desta criança, né? Mas principalmente de valorização, de valorizar exatamente esse tipo de policial, né? Por conta da atitude deles, né? Porque vez ou outra, infelizmente, a gente observa aqui e traz posturas muito mais truculentas, né? De policiais que, claro, não representam a corporação, mas que a gente não gosta de dar, né? A gente realmente prefere mostrar aqui o lado mais humano do policial, que eu acho que é isso que importa para a sociedade, sem dúvida alguma, né? Uma ossada foi encontrada